Mas aí eu só queria entender uma coisa, candidato. É. O senhor acha que não teve uma tentativa de golpe, é isso? Não, essa discussão de tentativa de golpe é a mesma que eu buscaria se realmente teve uma tentativa de golpe ao soltar o Lula para ser candidato. Não. Se o senhor não admite quebradeira, por que o senhor pretende anistiar quem quebrou tudo? Olha, porque todos eles anteriormente quebraram. Eu, como deputado federal, Não entendi. você não viu o MST entrar dentro do plenário? Você não viu botar fogo em 2 ministérios em 2013? Nós não vimos destruir empresas no Brasil todo. E nada aconteceu. Porque as pesquisas mostram, candidato, que a maioria dos entrevistados é contra a anistia, até mesmo redução de pena. A maioria também se coloca contra. Por que insistir num tema que o colocará em dessintonia com a maioria da população? Porque também, se você fizer a pesquisa, ela tem uma pesquisa, Natuza, que vai dizer o seguinte: olha, 50% da população também não concorda que o Lula tivesse sido absolvido diante de tantas denúncias e que realmente alegaram uma falha processual. E o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, atropelou as jornalistas da Globo News que tentaram lacrar para cima dele, mas ele mostrou aquilo que o Lula tem feito com este país e ainda saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ronaldo Caiado, durante essa entrevista, deu aula para jornalistas que perderam até o rumo de sua casa. Confira agora partes dessa entrevista, os melhores momentos daquilo que falou Ronaldo Caiado, lavando a alma do povo brasileiro. Dá um like neste vídeo, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Vamos para a entrevista. Perguntando de propostas de governo do senhor, promessas de campanha. O senhor já falou algumas vezes que, se for eleito, vai anistiar os condenados no 8 de janeiro, que vai ser o primeiro ato do governo do senhor. Pergunto para o senhor: essa é a medida mais urgente que o Brasil precisa hoje? Não, ela não estará sozinha, ela estará com uma dezena de outras medidas que tomarei, como também em relação a várias reformas que quero encaminhar no meu primeiro dia. Mas tive essa oportunidade de dar esse furo até a você. Foi mesmo, eu estava Estúdio nos I. Estados Unidos e realmente, quando você me perguntou, eu disse: olha, nós temos que entender que essa medida é uma medida que tem o sentido de pacificar o país. Nós não podemos mais conviver com o que nós estamos vivendo. É impossível hoje. Isto é uma briga inútil, é uma briga que só traz desgastes. E eu tenho uma consciência absoluta que, no momento em que eu promover a anistia, este assunto sai da pauta e nós vamos viver um outro momento. Vamos viver um momento de produção, de desenvolvimento, de pautas que sejam relevantes para as pessoas. E é isso que a pessoa está esperando de nós hoje, Sadi. Um candidato que saiba abraçar a população. Dizer a ela: olha, é um presidente, sabe, eu vou cuidar de vocês. Tenha certeza que o Estado não vai ser um peso nas suas costas. O Estado vai poder prover você daquilo que você paga com a carga alta de trabalho, de impostos e que você não tem nada em torno. Mas, candidato, essa descrença é que eu quero dizer que nós vamos recuperá-la. E para isso nós temos que pacificar. Para com essa conversa. Chega a uma quantidade cansativa, enjoada, que não leva a nada. Mas eu quero insistir nesse ponto, porque as pesquisas mostram, candidato, que a maioria dos entrevistados é contra a anistia, até mesmo redução de pena. A maioria também se coloca contra. Por que insistir num tema que o colocará em dessintonia com a maioria da população? Veja bem, eu respeito a pesquisa que foi feita. Eu respeito a pesquisa que foi feita. Depois a Datafolha veio com uma outra pesquisa. Mas vamos lá pela pesquisa. Porque também, se você fizer a pesquisa, ela tem uma pesquisa, Natuza, que vai dizer o seguinte: olha, 50% da população também não concorda que o Lula tivesse sido absolvido diante de tantas denúncias e que realmente alegaram uma falha processual. Então, se você buscar essa pauta também, ela vai ter isso aí. Então você tem uma pauta que é do 8 de janeiro, e você tem uma outra pauta que a sociedade também não aceita, que ele foi colocado em liberdade porque as provas foram ali alcançadas de uma forma que não cumpriu o processo depois de ter participado, depois de ter saído da primeira instância, segunda instância e chegado à terceira instância da justiça. Então, esse processo no Brasil precisa ser pacificado, parado.
Se não vai ficar todo dia um contra o outro, é isso que vai acontecer. Daqui um dia vai falar assim, mas o Lula podia ter saído da cadeia. Não. Então é outra pesquisa que vai fazer. O 8 de janeiro tem que continuar todo mundo preso. Então, se nós não avançarmos, o Brasil não tem caminho. Nós estamos diante de um colapso hoje, que a sociedade está aí. Hoje saiu o novo índice, 82% da população hoje é endividada. Então, mas esses são os problemas reais do dia a dia das pessoas. Dia a dia. Então, como é que o primeiro ato é anistia governo? Não, mas eu tenho anistia, terrorismo, reforma administrativa, reforma política, revisão de pontos da reforma tributária, tá certo? Tudo no primeiro ato. Ora, eu vou trabalhar do dia 25 de outubro até o dia 1º, com toda a equipe que eu estou montando, para poder ter tudo isso para encaminhar no primeiro dia. Eu não vou dar aquela coisa tem que ser matéria fatiada que nós ouvíamos no Congresso, manda um projeto, depois manda. Não, eu vou mandar tudo. Eu vou encaminhar tudo. É um momento de urgência. É um momento que nós precisamos encarar a vida como ela é e que o cidadão não está suportando mais. Candidato, a gente vai olhar agora um vídeo de um depoimento do senhor. Vamos ver. Eu sou um homem que não admito desordem, não admito quebradeira, eu não admito nada que saia das regras da lei. E é para isso que eu assumi a condição quero assumir a posição de presidente da República. E nesta hora eu quero anistiar a todos. Se o senhor não admite quebradeira, por que o senhor pretende anistiar quem quebrou tudo? Olha, porque todos eles anteriormente quebraram. Eu como deputado federal. Não entendi. Você não viu o MST entrar dentro do plenário? Você não viu botar fogo em 2 ministérios em 2013? Nós não vimos destruir empresas no Brasil todo. E nada aconteceu. Quantas vezes aquele busto do Ulisses Guimarães foi tombado? Então, o senhor também vai anistiar essas pessoas a que o senhor está se referindo? É isso que o senhor está dizendo? Estão todas, a partir de agora, pacificou-se o Brasil. A lei da agora para frente é um novo momento. É o que eu disse. O Caiado no governo, a partir dali, as pessoas vão saber que não tem espaço para esse tipo de esculhambação e nem esse tipo de desordem. É o que eu acabei de dizer. Eu assumi como eu fui. Eu governei já, eu não estou falando da boca para fora, estou falando que eu governei. Tá certo? mas isso é um respaldo. Bom, e digo mais, eu não quero 8 dias que deram por Lula, não. Eu quero 1 minuto. Caiado, presidente da República, deu 1 minuto. Veja bem, o que um presidente tem de informação. Eu, como governador, a área de inteligência de um governador já é suficiente, imagina de um presidente da República. Mas anistiar não é incentivar essa baderna? Pelo contrário. Como? Anistiar a pessoa vai saber que da agora para frente isso acabou. Se você buscar, muitas vezes as pessoas tentam replicar essa tese, anistia é uma característica para você pacificar. Eu lhe pergunto, Sadi, existe como você pacificar o país sem que você possa ter esse gesto em que a pessoa teve uma tentativa de golpe, se discute se teve, se não teve, se tinha alguém armado, se não tinha ninguém armado, tudo isso. E eu perco a pauta neste momento, Sadi. Presta atenção, eu neste momento, a minha idade ela não admite mais essa perda de tempo. Isso é perda de tempo. A minha idade ela impõe que eu tenha o Brasil em primeiro lugar na educação, o Brasil em inteligência artificial, o Brasil em segurança pública, o Brasil em ambiente de negócio, o Brasil em conhecimento e empreendedorismo. É isso que eu vou pautar. Em conhecimento, empreendedorismo, conhecimento, empreendedorismo, conhecimento, empreendedorismo. É isso que leva um país à frente. Gente, nós estamos vendo um país que não sai do lugar. Um país que está perdendo espaço com todos os outros. A população empobrecendo, envelhecendo, a população ficando distante da modernidade do mundo, a população ficando agora 9 milhões e 100 mil estudantes fora dos colégios, não concluíram o ensino médio. Você vê um país desanimado, a criminalidade avançando cada vez mais. Você vê a deterioração hoje da crença do trabalho. Eu não vou trabalhar mais, eu trabalho de noite, eu me lasco todo dia, chega no final do mês eu não tenho como pagar a conta. Mas aí eu só queria entender uma coisa, candidato. O senhor acha que não teve uma tentativa de golpe, é isso? Não, essa discussão de tentativa de golpe é a mesma que eu buscaria se realmente teve uma tentativa de golpe ao soltar o Lula para ser candidato. Não, assim, são duas coisas, ó. Eu vou discutir. Teve uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro,
Bom, cada um tem o direito de pensar. Olha, o Lula podia ser liberado e ser candidato com tantas denúncias claras, de tantos assaltos, de tanto dinheiro. Você está vendo hoje, Natuza, uma coisa muito grave. Você está vendo hoje, daqui a uns dias, a União, o governo federal, se transformar numa lavanderia. Ou seja, tem decisões judiciais hoje, que já, em primeira instância, mandando devolver dinheiro para aqueles que, na Lava Jato, entregaram, tá certo, por ser dinheiro desviado de corrupção. Então, daqui a um dia você vai ver, do jeito que as coisas estão indo, você vai ver o Brasil, a União, se transformar numa lavanderia de dinheiro de corrupção. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, se nós formos buscar essa pauta, ela não vai realizar a vida da pessoa. Por quê? O cidadão comum que pega o ônibus 4 horas da manhã, que é assaltado, que a filha dele é estuprada, que ele não pode ter internet no bairro dele, que ele hoje está totalmente ali controlado pelas facções, que ele está controlado amanhã pelo endividamento. Esse cidadão, neste momento, o que ele quer do Brasil? O que ele deseja do Brasil? O que o cidadão desse deseja ali, enfrentando hoje aí um ciclone no Rio Grande do Sul, 5 períodos de estiagem, outro de alagamento? O que o Brasil quer neste momento, meu Deus? Eu sou o presidente da República. Quer discutir as propostas, o senhor tem toda a razão. Concorda comigo? Totalmente. Vamos falar de reforma tributária? Esse é o fato que nós... Gente, porque aqui não pode ser, eu acho, eu vou desenhar isso, eu vou desenhar aquilo. Não, é uma tarefa árdua. O senhor tem razão, a gente tem as perguntas objetivas de reforma tributária. Vamos falar de reforma tributária, então. O senhor foi uma voz crítica a diversos pontos da reforma tributária, uma reforma que foi aplaudida pelo setor produtivo. Eu queria entender o que o senhor vai fazer se o senhor for eleito presidente da República. Eu disse aqui, desde o começo, está vendo a minha coerência? Ou seja, eu vou fazer revisão de vários pontos. Diga você, nós estamos às vésperas de uma eleição. O presidente da República já deveria ter mandado a taxa, o percentual do CBS. Não mandou. Quer dizer, como é que pode uma presidência da República votar um tema de reforma tributária, esconder qual que vai ser o percentual do CBS cobrado, esconder qual será também do novo tributo chamado o imposto ali chamado seletivo, e ele identifica quem é que ele vai tributar, né? É o imposto que ele vai usar para aumentar a carga tributária. É um imposto que ninguém tem parâmetro sobre ele. Mas está aí, o presidente tinha que ter mandado o projeto. Nós temos até antes do final do ano para que tudo isso esteja às claras, para que eu possa o quê? Saber como é que meu contador vai prestar conta. Como é que o Brasil vai entrar num novo CBS. Mas o que o senhor vai fazer? Sim, esses pontos todos eu vou imediatamente. Esses quais? Esses pontos, primeiro, a soberania dos estados, em primeiro lugar. Eu fui à Índia, Natuza, eu gosto de estudar. Então, quando falaram para mim que esse modelo foi copiado e o Bernardo da Pina não pagou nem royalties para os indianos, eu fui lá ver. Então, sabe o que acontece? Lá eles fizeram mesmo. Lá a informalidade é quase 90%. Não tem nem operação entre estados. Então, realmente, lá eles implantaram isso. Mas é na tentativa de poder organizar, até saber o que cada pessoa, a renda de cada pessoa. E aí, a partir daí, eles que têm uma tecnologia 1 milhão de vezes maior do que a nossa, em termos de avanço tecnológico, o Brasil está perdido em relação à Índia, nessa parte. Até hoje, eles não conseguiram ainda implantar um split payment capaz de poder dar a satisfação a todos que estão dentro do modelo. E o Brasil tem um Serpro. Eu tenho aqui esse computador ainda da época que se fabricava no Brasil. Então, você tem que entender que hoje um profissional liberal como vocês, por exemplo, vocês não vão ter menos do que... Eles falam 26, querendo botar na lei também, igual na Constituição, que só podia cobrar juros de 12%, tá certo? E vai ter na lei também dizendo que não vai ser mais do que 26,5%. O IVA vai chegar a 28%. O que nós, na Iniciativa... Eu vou falar a vocês, não nós. Eu, médico, e vocês, jornalistas. O que nós vamos acrescer de crédito para nós? Mas eu quero saber do presidente, se o senhor for eleito. Isso aí que eu vou fazer. Eu vou revisar todos esses pontos que hoje estão penalizando a iniciativa privada no sentido, como você disse, que todos estão de acordo. Não existe. Se você for cooperativismo, não querem revisão. Se você for pequeno, médio empresário, ele quer a revisão. Se você for profissional liberal, ele quer a revisão.
tá certo? E se você hoje pegar as empresas de médio porte, eu vou dizer mais uma. Pra você Então o ter senhor uma vai ideia. abandonar a reforma, o senhor não vai manter o sistema atual. Estou dizendo que eu vou rever esses pontos. Sabe qual é o problema no Brasil? É o seguinte, eu já sofri demais isso. Quando eu falava assim, olha, o modelo de reforma agrária, o Caiado é contra a reforma agrária. Calma, isso não é o jogo. O jogo é nós debatermos ideia. Olha, gente, como é que se pode construir? Se constrói, não é nesse tipo de... Quando você propõe a revisar qualquer ponto, eu posso dizer a você que os grandes patrocinadores do Bernardo Api estão muito satisfeitos, porque eles vão pegar todo o crédito que eles têm e vão receber na hora. Não tenha dúvida. Agora, para o cidadão que está trabalhando, você tem que entender que você tem que pensar no Brasil do Amapá ao Rio Grande do Sul, de Pernambuco a Rondônia. Então, nós precisamos de entender que a realidade do Brasil é uma. Ou a informalidade vai caminhar maior. Eu vou fazer agora o cheque pré-datado. Se você não me der recibo... E isso é uma prioridade do governo do senhor, a revisão da reforma tributária? A revisão, sim. A rever pontos que são fundamentais para que diminua a burocracia. Perfeito, diminui a burocracia. Concordo, ninguém aguenta essa massificação. Mas não é por causa dela, tá certo? Que eu tenha que copiar um modelo que é de um país, que é a Índia, com uma situação totalmente diferente da população. A vida lá é totalmente diferente da vida daqui. Tem nada a ver uma relação com a outra. E eles, do ponto de vista tecnológico, estão muito mais avançados do que nós. Agora, mudanças, concordo com você, mas então quer dizer, mas se você acha que você tem que atender esse pedaço, então você é contra. Não, não sou contra. Eu sou pela mudança de situações. Dizer a vocês uma coisa só, eu fui lá na Índia ver isso. Pra você ter uma ideia, a estrutura de Estado lá, ela não tem essa autonomia como nós temos. Então ela é dependente lá da estrutura do primeiro-ministro. E o Narendra Modi tem sido um competente primeiro-ministro. E ele lá, a rua toda com a foto dele dizendo: Índia, em 2047, fazem 100 anos da independência, nós seremos a segunda maior economia do mundo. Então você vê que é um povo motivado. Você chega lá, é túnel, é rodovia, é metrô, é uma coisa de louco, você nunca viu daquele Candidato, jeito. Vamos voltar para o Brasil, porque vamos voltar para o Brasil, não, porque tem uma Brasil, série de mas perguntas aqui para fazer para o senhor. O que acontece? Quando você pega uma cópia de algo que está lá, é o que eu quero trazer. Eu quero trazer o Bernardo Api para o país. É isso. Ele ficou na Índia, eu quero trazer ele para o Brasil. Eu quero trazer ele para o Brasil para não ficar amanhã uma situação cada não sabe o que é. Amanhã o governador do estado, ele é simplesmente um cara que vai receber uma mesada. Olha, vou passar uma mesada para você, passar uma mesada para o prefeito, e a concentração fica em Brasília, dentro de um comitê gestor do dinheiro todo. Vamos falar do ajuste fiscal? Se o senhor for eleito. Sem dúvida. Ajuste fiscal, o que está na mesa para o senhor em 2027? Na mesa para mim, imediatamente, eu poder tomar medidas primeiro. Eu posso mostrar para a população. Agora entrou um homem aí que tem coragem. E a polícia? Porque o senhor fala, eu escuto várias entrevistas, e já entrevistei o senhor várias vezes, o senhor tem a melhor polícia do Brasil. A melhor do Brasil. Eu vou fazer a pergunta, eu vou jogar para o senhor. Você tem câmera corporal? Sem câmera. Na gestão do senhor foram cerca de 3 mil mortes em ações policiais, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança. Quando São Paulo, o Estado de São Paulo, implementou as câmeras corporais, os números caíram, reduziram ali. Tanto mortes causadas por policiais como mortes de policiais. Então eu pergunto para o senhor, se a câmera corporal protege o policial, por que o senhor é contra? Bom, você sabe dizer quantas alianças são roubadas por hora em São Paulo? Aliança. 45. Sabe que as pessoas estão deixando de usar aliança? Comprando uma aliança lá na loja lá de... Mas estou perguntando das câmeras corporais que protegem os policiais. Não, mas eu quero dizer para você o seguinte, esse dado ele é incompatível com a segurança da pessoa. Você anda com o celular na rua? Você anda com a sua joia na rua lá, com a aliança na rua lá? Por que você anda em Goiás? E por que é a lei de mercado? Porque a gente tem que mostrar a todo esse pessoal assim, é o seguinte, vem cá, o PT já tentou revogar a lei de mercado, mas não tem como. Por quê? Você chegar hoje e falar assim, qual é o seguro mais barato que tem no Brasil de carro? Goiás. Qual é o seguro mais barato de carga? Goiás. Qual é o seguro mais barato de joalherias no Brasil? Candidato, Goiás. Eu perguntei por que o senhor é contra as câmeras corporais se elas protegem os policiais. Essa é a pergunta que eu fiz. Por isso. É porque ao invés dela, tá certo? Dar liberdade para o policial ir ao confronto com o bandido, ele prefere se resguardar. Entendeu? Ele prefere se resguardar. Então, o que acontece?
naquele momento, se ele vai partir para amanhã, alguém que vai estar numa sala refrigerada, igual essa aqui, num ambiente pacífico, aí vai chegar aquele lá, olha aí, aqui teve uma agressão, eu não podia agir desse jeito. Ali, está vendo, a câmera mostrou que ele teve uma iniciativa, ele deveria ter falado mãos ao alto, se você falar alguma coisa, isso vai constar contra você. Então a pessoa tem que entender que nós estamos numa guerra hoje, é guerra. O Brasil tem 340 militares hoje, a maioria não estão homens de campo de guerra. O PCC e o Comando Vermelho tem mais de 100 mil pessoas hoje no campo de guerra. Candidato, os números não mostram isso. Candidato, os números hoje não mostram isso que o senhor está dizendo, que isso vai desmobilizar o policial que vai combater o crime na rua. Porque, olha só, as prisões, isso olhando para São Paulo, que foi um levantamento bastante sério, inclusive com a própria Força de Segurança, mostraram que as câmeras mudaram a realidade em muitos aspectos e não só o número de letalidade policial e do policial. Prisões em flagrante não caíram. Ocorrências de tráfico não caíram. Os registros de porte de droga e porte de arma aumentaram 78%, ou seja, a polícia seguiu sendo mais eficiente. Aliás, seguiu sendo eficiente, em alguns casos mais eficiente com as câmeras corporais e não o inverso, como o senhor está dizendo. Bom, esse dado aí, você sai desse dado e vai para a vida como ela é. Se você for num dado. Agora, vem cá, esse dado aí, ele reflete a realidade? Você anda lá com esse laptop seu? Você anda lá com essa pulseira sua aí? Com essa gargantilha aí? Você anda com o seu celular na mão? Então, isso não reproduz a realidade. A pessoa pode escrever o que quiser. Meu velho professor dizia, olha, tem médico que é uma maravilha para dar aula. Ali, porque faz a técnica cirúrgica mais maravilhosa do mundo. O doente não sangra no papel, não complica no papel, não vai para UTI, não vai a óbito. Agora você botou ele na sala, aí ele vai ter que operar o paciente, vai sangrar, as intercorrências vão acontecer, mas as dificuldades virão. Mas são dados reais, são dados reais. Isso. Então, os dados reais que você tem que pegar, Goiás que teve uma queda de 2019 até 2025 em 40%, 32,8%, desculpa. Então, você pegar um estado dominado pelo narcotráfico, dominado. Lá, Goiás era a Disneylândia do PCC e do Comando Vermelho. Mas deixa eu dar esse número para o senhor. A nossa produção levantou números oficiais da PM de São Paulo, indicando que 3 anos depois da implementação das câmeras, as mortes de policiais caíram para menos da metade, 54%. E eu queria dar aqui uma frase, o senhor vai lembrar disso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em 2022, durante a campanha, foi contra a câmera corporal, depois ele voltou atrás. Ele disse o seguinte, aspas, eu estava completamente errado nessa questão. Hoje eu estou absolutamente convencido que é um instrumento de proteção da sociedade e do policial. Ele disse isso em 2024, o senhor não concorda? Não concordo. Não concordo, porque não é essa a realidade que a população está vivendo. Você pode trazer essa realidade aí, você acha que ele melhorou em São Paulo, mas por que você não leva essa realidade hoje? Deveria comparar o Ronaldo Caiado, que governou 7 anos e 3 meses, com o Jerônimo do PT, que estão lá há 20 anos no poder. Por que não comparar? Por que comparar com São Paulo? Por que nós não compararmos Goiás com a Bahia? Porque na Bahia se matou 60 mil jovens em apenas 17 anos. Os dados da Bahia são terríveis. 60 mil jovens, 110 mil pessoas foram assassinadas em 17 anos. Mas vem cá, vamos comparar então quem é que governa. Se o Tarcísio, eu respeito a posição dele. Agora, eu respeito a minha. Eu tenho uma corregedoria e sei o estado de guerra que eu enfrentei em Goiás. Se ele acha que é isso aí, tudo bem. Agora, o que o meu povo de Goiás quer, e aí é melhor do que qualquer dado desse. 84% da população aprova a segurança pública. Agora, o que eles querem é que eu desmobilize a segurança pública. Eu estou falando isso dos casos que protegem os policiais, porque a gente tem casos concretos. Até o senhor falou de São Paulo, mas tem aqui no Rio. O nosso repórter Marcelo Bruzzi, aqui da Globo News, a gente já exibiu essa reportagem. Exemplo concreto, que eu sei que o senhor gosta. Esse caso, uma abordagem a suspeitos de uma boca de fumo em Nova Friburgo, em 24. O policial foi acusado de abuso da força. Mas o MP analisou as imagens da câmera corporal e entendeu que ele usou apenas a força necessária. Esse é um caso. Tem um outro aqui, também exibido em dezembro de 24, um caso que aconteceu em Magé, na Baixada Fluminense. As câmeras mostraram um homem preso por tráfico tentando subornar os agentes. No fim, a polícia não aceitou o suborno e deu voz de prisão ao bandido. São casos que mostram como a câmera protege o policial, não? Sadi,
Veja bem, Sadi, eu não tô, eu infelizmente não cheguei na Suíça. Eu quero chegar lá, quero chegar na Suíça. Mas hoje eu estou num país em estado de guerra. É isso que nós temos que entender. Então isso aí, na Suíça é lindo. Na Suécia é lindo. Na Noruega é lindo. Na Dinamarca também. Agora, nós temos que entender que você não sobe a favela da Maré, que você não sobe aqui o Morro do Borel, e que os cidadãos que estão lá estão 100% sequestrados por aquela autoridade que é do narcotráfico. Ô, gente, eu estava esses dias, fui dar uma entrevista em São Paulo, aí a repórter não chegou. E o repórter chegou do lado e disse: ó, me desculpe, eu era governador ainda, me desculpe, governador. A repórter não veio porque ela vinha de bicicleta, roubaram a bicicleta dela, roubaram o laptop dela, roubaram o celular dela, ela teve que ir para a delegacia. Aí tinha um colega seu do lado e falou assim: pô, mas ela deu moleza, né? E ainda que ponto está ficando o brasileiro? O cidadão acha que uma pessoa andar de bicicleta com laptop, com celular, andar... Gente, por que não comparar com o que foi feito em Goiás, que é a maior segurança pública do país, e querer comparar com dados de outros lugares que as pessoas estão sequestradas pelo narcotráfico? Você perguntou, vai no entorno de Brasília, vocês moraram em Brasília, qual é a mãe de família que ia 4 horas da manhã pegar um ônibus? Qual é o cidadão que ia montar uma feira de madrugada? Qual é o cidadão que tinha condição de ter ali, você entrava em Valparaíso e falava: você acaba de entrar na cidade mais violenta do Brasil. Outdoor na porta da cidade. Tá aí Ronaldo Caiado realmente falando verdades que as jornalistas da Globo News realmente não suportaram ouvir, mas tiveram que aguentar, tiveram que engolir, porque realmente, quando fala da esquerda, aí elas não gostam, mas elas gostam de falar da direita. Está de parabéns o Ronaldo Caiado, porque uma das propostas que ele tem é justamente a anistia dos presos políticos e do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não cometeu crime algum, mas está preso em sua residência. E se não fosse a opção que nós temos do Flávio Bolsonaro, com certeza a segunda opção seria Ronaldo Caiado. Fez um excelente trabalho em Goiás por 2 mandatos. O Ronaldo Caiado é especialista em segurança pública. Aliás, eu tenho até um conselho aí, uma opção para o Flávio Bolsonaro, se for eleito presidente do Brasil, que convide o Ronaldo Caiado para ser seu ministro da Justiça. Aí, meus amigos, PCC e Comando Vermelho não vão ter vez neste país. Ronaldo Caiado está fazendo um excelente trabalho ali em Goiás e ele deu um ultimato ali para a criminalidade. Ele falou o seguinte: ou vocês mudam de vida ou vocês vão ter que mudar de estado, porque aqui vocês não vão ficar. E ele conseguiu, realmente, o estado de Goiás reduziu drasticamente o número de crimes ali, principalmente os crimes violentos, dando um exemplo para o resto do Brasil e dando um exemplo para essa esquerda, que só fala mentira, só conta história, está há mais de 20 anos aí no poder, não conseguiu resolver o problema do crime organizado no país, mas o ex-governador Ronaldo Caiado sabe como fazer isso e seria sim uma excelente opção para compor ali o governo do Flávio Bolsonaro, o ajudando. E é lógico, pessoal, as jornalistas ali acharam que ia colocar um homem que tem 30 anos aí de experiência na política, acharam que ia colocar ele na parede falando sobre anistia, falando sobre pesquisa do Datafolha. Ah, me poupe, né? Realmente, pessoal, é uma vergonha esse jornalismo brasileiro, porque o jornalista deveria simplesmente falar sobre fatos, expor fatos, mas não ficar militando para um lado. Nós sabemos que a Globo é declaradamente de esquerda e a Globo News, principalmente, eles pegam uma matéria e viram para o lado que eles querem. Assim como a CNN também. Aliás, a CNN a nível internacional é reconhecida como de esquerda. E aí nós temos poucos canais de política, né? Poucos telejornais no Brasil que realmente falam a verdade, que expõem a notícia sem tomar partido por um lado e para o outro. São poucos, mas nós ainda temos. Agora, o Ronaldo Caiado, assim como o Zema, ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e também o Ratinho Júnior e outros mais, seriam também uma boa opção para o Brasil. Pessoal, eu tenho falado aqui nesse canal o seguinte:
Eu não sou bolsonarista, eu não sou defensor da família Bolsonaro. Não, não. Aqui neste canal nós defendemos princípios e valores. É diferente de defender uma pessoa em específico. Se o Jair Bolsonaro estivesse à disposição, livre, né, estivesse elegível para concorrer à presidência do Brasil, nós estaríamos aqui apoiando ele. Hoje temos o Flávio Bolsonaro, então que seja ele. Mas se amanhã for o Nicolas Ferreira, se amanhã for o Cleitinho, se amanhã for o Romeu Zema que estiver nas pesquisas à frente e defendendo princípios e valores cristãos, da família, do conservadorismo, daquilo que é correto, nós vamos apoiar também. Nós não temos político de estimação aqui, nós apoiamos princípios e valores. Se você pegar os nossos vídeos aqui nesse canal, você vai observar isso, que não estamos aqui para defender um ou tacar pedra em outro. Pessoal, olha só, a esquerda hoje é representada pelo Lula, amanhã pode ser representada por outro qualquer. E se a esquerda fizer algo que for realmente justo, honesto, o que eu acho difícil disso acontecer, nós vamos ter que aqui dar a cara, né, a mão à palmatória aqui e realmente falar que eles têm razão. Porém, por enquanto, o que eles têm provado é que eles são péssimos administradores, péssimos gestores do país, né? Tanto na economia, tanto na segurança pública, tanto na saúde. Esses dias atrás eu fui num posto de saúde aí, no SUS, e pelo amor de Deus, pessoal, entendeu? A fila quilométrica para você fazer uma consulta demora dias e mais dias e mais dias, aí você tem que pegar e pagar o particular mesmo. Se você não tem um plano de saúde, você tem que pagar o particular. E até no particular, olha como é que é as coisas, pessoal. A saúde no Brasil, por causa desse desgoverno que já está há 2 décadas na frente, ela é tão ruim, que não é só o SUS que é ruim, não. Até a saúde privada, ela já foi contaminada por esse sistema. Por quê? É um efeito em cascata, pessoal. Não pense os senhores que, não, você que mora na periferia, você não tem segurança, né? Mas se você morar na Zona Sul, num condomínio fechado, você tem segurança. Não, não. Quando tem insegurança, ela afeta todos. Vai lá em São Paulo, por exemplo, no bairro Itaí-Bibi, no bairro Morumbi, vai lá nos bairros mais nobres, você pode ser assaltado também, porque a insegurança ela é geral. Então nós precisamos de uma faxina geral, uma mudança, não dá mais para continuar do jeito que está. E eu acredito que está havendo sim uma reviravolta aqui nas Américas e uma tendência a mudar para a direita. Eu quero que você coloque aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, porque nós vamos trazer aqui uma pesquisa para Senado e para governador em cada estado. Então é importante você ficar conectado conosco, se inscrever aqui no canal para você acompanhar aí quem está na frente aí no seu estado, em quem você pode votar. Nós vamos trazer aqui nos próximos dias. Então se inscreva no canal, é gratuito, você fica bem informado e tá de parabéns o Ronaldo Caiado. Se não tivesse o Flávio Bolsonaro como primeira opção, o Ronaldo Caiado seria excelente para presidente do Brasil. Você concorda com isso? Me fala aqui nos comentários.